Espartanos! Qual é sua profissão? Você já sentiu um vazio que não consegue explicar? Como se a vida jogasse um peso sobre os seus ombros, sem aviso, sem manual. Todo homem enfrenta isso. Uma batalha invisível que testa a sua alma. Mas e se sobreviver fosse mais do que resistir? E se fosse renascer mais forte? Fique comigo, porque este vídeo pode ser o farol na sua escuridão. Você acorda, veste a armadura da rotina, enfrenta trabalho, contas, família, mas lá no fundo uma voz sussurra. Algo está errado. Não é fraqueza, é o peso de ser homem, moldado por frases como não chore, seja forte. Neste vídeo, inspirados em Marco Aurélio e Epicteto, vamos desmascarar essa luta silenciosa e revelar como transformá-la em poder. Porque entender isso é sobreviver. Pronto para mudar sua história? Vamos mergulhar. O peso invisível da masculinidade. Vamos começar refletindo sobre esse peso que ninguém vê, mas que todo homem sente nos ombros. É como carregar uma mochila cheia de pedras, dia após dia, sem saber exatamente quando ela foi colocada ali. Pense em um homem comum, como tantos que conhecemos. Ele sai de casa cedo, trabalha horas a fio, volta exausto, mas ainda encontra forças para sorrir para os filhos. Por fora, tudo parece perfeito. Por dentro, uma tempestade de pensamentos. E se eu falhar? E se não for o suficiente? Essa dúvida não é rara, é universal. Filósofos como Epicteto nos lembram que não são os acontecimentos externos que nos destroem, mas a forma como os interpretamos. Se você vê cada obstáculo como prova de sua inadequação, a vida se torna uma prisão autoimposta. Mas e se mudássemos a lente? E se cada desafio fosse uma oportunidade para crescer, não para se afundar? Imagine um cenário cotidiano. Você está no trabalho, lidando com prazos apertados, chefes exigentes, e ainda tem que enfrentar as contas que chegam no fim do mês. Some a isso a pressão social de ser o homem da casa, aquele que resolve tudo sem reclamar. Esse peso invisível se acumula aos poucos, como gotas em um balde, até que transborda. Muitos homens relatam sentir uma fadiga constante, não só física, mas emocional. É como se o mundo esperasse que você fosse uma máquina, sem pausas para manutenção. Mas humanos não são máquinas. Precisamos de momentos para recarregar. Reflita comigo. Quando foi a última vez que você parou e se perguntou: por que eu me sinto assim? Muitos evitam essa pergunta porque temem as respostas. Mas ignorar não resolve. Só adia o inevitável. Epicteto, um escravo que se tornou filósofo, ensinava que o controle está em como respondemos às circunstâncias. Você não pode mudar o mundo lá fora, mas pode mudar como o interpreta. Comece pequeno. Anote 3 coisas que te pesam hoje. Nomeie-as. Pressão no trabalho, medo de decepcionar a família, dúvida sobre meu valor. Ao nomeá-las, você tira o poder delas. Elas deixam de ser monstros invisíveis e viram problemas solucionáveis. Esse peso muitas vezes vem da infância. Lembra quando te diziam meninos não choram? Essa frase simples planta uma semente de repressão que cresce ao longo dos anos. Adultos, nos vemos forçados a manter a fachada de força constante. Mas força verdadeira não é ausência de dor, é lidar com ela. Marco Aurélio, imperador romano, escrevia em seus diários sobre suas próprias lutas internas. Ele não era imune ao peso. Ele o enfrentava com reflexão. Inspirados nele, pensemos: o que aconteceria se você permitisse um momento de vulnerabilidade? Não para o mundo todo, mas para si mesmo. No espelho diga: eu sinto isso, e está tudo bem. Pode parecer bobo, mas é libertador. Continuando, esse peso afeta não só a mente, mas o corpo. Estudos mostram que homens sob pressão constante têm maior risco de problemas cardíacos, ansiedade e depressão. Não é coincidência, é consequência. Mas há esperança. Práticas simples, como caminhadas diárias ou meditação de 5 minutos, podem ajudar a aliviar. Imagine acordar e, em vez de pular direto para a rotina, reservar um tempo para respirar fundo. Visualizar o dia à frente não como uma batalha, mas como uma jornada. Aos poucos o peso diminui. Não some de uma vez, mas se torna administrável. E é isso que queremos. Não perfeição, mas progresso.
E se esse peso fosse uma lição disfarçada, uma chance de crescer mais forte? Muitos homens que superam isso saem do outro lado com uma resiliência incrível. Eles não só sobrevivem, prosperam. Vamos levar essa reflexão para o próximo tópico, onde mergulhamos no silêncio que tanto nos corrói. O silêncio corrosivo masculino. Agora, vamos mergulhar ainda mais fundo nessa reflexão. O silêncio masculino é como um veneno lento. Você guarda as dores, as frustrações e os medos, porque homem de verdade não reclama. Mas esse silêncio não desaparece, ele se transforma. Vira ansiedade que rouba o sono, irritação que afasta as pessoas que você ama, vícios que prometem alívio temporário. Já sentiu isso? Aquela noite em que você fica rolando na cama, revivendo erros do passado, questionando seu valor? Não é coincidência, é o corpo e a mente gritando por atenção. Inspirado na filosofia estoica, Sêneca nos ensina que a verdadeira liberdade vem de dominar aquilo que nos domina. Mas como dominar emoções que foram treinadas para serem ignoradas? Comece nomeando-as. Diga a si mesmo: estou ansioso porque sinto pressão no trabalho. Estou triste porque me sinto sozinho. Dar nome à dor é o primeiro passo para curá-la. Não é fraqueza, é inteligência emocional. Imagine um guerreiro antigo enfrentando batalhas externas, mas sem jamais virar as costas para as internas. Esse é o homem que sobrevive, não o que finge que está tudo bem. Por que o silêncio é tão comum entre os homens? Porque desde cedo somos condicionados a ele. Na escola, no esporte, na família, vulnerabilidade é vista como falha. Mas pense, animais na natureza gritam quando feridos. Humanos, especialmente homens, engolem. Isso cria um ciclo vicioso. O silêncio leva à repressão, que leva à explosão. Quantos relacionamentos acabam porque o homem não soube dizer estou sofrendo? Quantas oportunidades se perdem por medo de parecer fraco? Sêneca dizia: enquanto adiarmos, a vida passa. Não adie lidar com isso. Práticas como journaling, escrever seus pensamentos diariamente, podem ajudar. Comece com uma frase: hoje eu me sinto. Aos poucos, o silêncio perde força. E o melhor, você ganha clareza. Entende que as emoções não são inimigas, são guias. A tristeza avisa que algo precisa mudar. O medo protege, mas não deve paralisar. Reflita. E se o silêncio fosse uma escolha, não uma prisão? Você pode escolher quebrá-lo. Comece pequeno, com conversas honestas. No trabalho, diga: estou sobrecarregado. Em casa, preciso de um momento. Essas palavras simples podem transformar tudo. E lembre-se, homens fortes falam, os fracos se calam até quebrar. Vamos ao próximo, onde falamos da solidão que acompanha esse silêncio. A epidemia da solidão masculina. E falando em solidão, essa é uma das feridas mais profundas. Homens são ensinados a serem independentes, a resolverem tudo sozinhos. Mas independência não é isolamento. Você tem amigos para tomar uma cerveja, colegas para trocar ideias no trabalho. Mas quantos sabem o que realmente se passa na sua cabeça? A solidão masculina é uma epidemia silenciosa, como uma névoa que cobre tudo. Estudos mostram que homens têm menos conexões profundas do que mulheres, não por falta de desejo, mas por medo de julgamento. Se eu me abrir, vão me ver como fraco. Mas e se eu te disser que a verdadeira força está na vulnerabilidade? Lembre-se de Marco Aurélio, imperador romano que, apesar de seu poder, escrevia diários reflexivos sobre suas fraquezas. Ele não se isolava. Buscava sabedoria em conversas e reflexões compartilhadas. Hoje você pode fazer o mesmo. Ligue para um amigo e diga: cara, estou passando por um momento difícil. Compartilhe uma história real, não uma piada disfarçada. A conexão cura. E o primeiro passo é derrubar as barreiras que você mesmo construiu. Imagine o alívio de não carregar tudo sozinho. É libertador. Por que a solidão bate mais forte nos homens? Porque a sociedade valoriza a autossuficiência acima de tudo. Resolva sozinho é o mantra. Mas humanos são seres sociais por natureza. Sem conexões, nos perdemos. Pense em quantos homens idosos vivem isolados, após anos priorizando o trabalho em vez de relacionamentos. Isso não é destino, é consequência de escolhas. Marco Aurélio buscava conselhos. Você pode fazer o mesmo. Grupos online, terapias em grupo. Opções não faltam.
A chave é a coragem de se abrir. Comece com: ei, vamos falar de verdade? A resposta pode surpreender. A solidão não é inevitável, é curável com ação. Vamos ao próximo tópico, onde exploramos a autossabotagem que muitas vezes acompanha essa solidão. Autossabotagem invisível. Agora, vamos refletir sobre a autossabotagem, esse inimigo invisível que tantos homens enfrentam. Você sabe do que estou falando. Aquela voz interna que diz: não tente, vai dar errado. Você não merece isso. Ela surge de crenças antigas plantadas na infância ou em experiências traumáticas. Talvez um pai exigente que nunca elogiava, ou uma rejeição que marcou. O resultado? Você boicota relacionamentos, oportunidades de carreira e até a própria saúde. Por quê? Porque no fundo, acredita que não é digno. Mas aqui vai uma verdade profunda. Você pode reescrever essa narrativa. Comece questionando: de onde vem essa voz? É fato ou é medo? Epicteto nos lembra de que controlamos nossas opiniões, não os eventos. Troque "eu sou um fracasso" por "estou aprendendo com isso". Pratique gratidão diária. Liste 3 coisas que você fez bem hoje. Aos poucos, a sabotagem perde força e você ganha espaço para crescer. Imagine-se como um escultor moldando sua própria estátua, imperfeita, mas autêntica. A autossabotagem se manifesta de formas sutis. Procrastinação no trabalho, brigas desnecessárias em casa, escolhas ruins para a saúde. É como um vírus interno, mas reconhecê-la é o antídoto. Pergunte-se: por que eu faço isso? Muitas vezes, é medo do sucesso, porque sucesso significa expectativas maiores. A ilusão do controle absoluto. E o controle? O desejo de controlar tudo é uma ilusão que esmaga muitos homens. Você tenta dominar o futuro, as emoções alheias, os resultados do trabalho. Por quê? Medo do desconhecido. Mas a vida é caótica, imprevisível. Quanto mais apertamos, mais tudo escapa. Sêneca dizia: não espere que tudo saia como planejado. Adapte-se ao que vier. Solte o que não depende de você. Foque no presente. O que posso fazer agora? Essa mudança traz paz, não ansiedade. O desejo de controle nasce do medo de falhar. Mas a falha é uma professora. Sem ela não há crescimento. Sêneca dizia: a felicidade é não depender do incontrolável. Pratique aceitação. Isso aconteceu. O que faço agora? A meditação ajuda a soltar. A vida não é um roteiro, é improviso. Abrace isso para encontrar paz verdadeira. A raiva mal entendida. Avançando, falemos da raiva, essa emoção mal compreendida. Muitos homens explodem porque não sabem expressar o que sentem de verdade. Por trás da raiva, há tristeza, medo, frustração. Estou bravo porque me sinto impotente. Reconhecer isso é transformador. Pratique pausas. Quando a raiva surgir, respire fundo. Conte até 10. Pergunte-se: o que realmente me incomoda? Com o tempo, você domina a emoção, em vez de ser dominado por ela. A raiva destrói relacionamentos se não for gerenciada. É uma máscara para dores profundas. Sêneca dizia: a raiva destrói mais quem a sente. Reprimir e explodir provoca danos. Expressar com consciência cura. Nomeie as emoções. Medo é medo, não raiva. Isso integra as sombras, como Jung dizia. Um homem em paz com suas emoções é praticamente invencível, redescobrindo o propósito. Agora, imersos nessa jornada, vamos refletir sobre o propósito. Nietzsche dizia que quem tem um porquê suporta qualquer como. Mas e quando o propósito desaparece? Quando a rotina vira vazio? Muitos homens se definem pelo trabalho ou pelo papel de provedor, mas isso é superficial. O verdadeiro propósito vem de dentro. O que te faz sentir vivo? Família? Criatividade? Ajudar outras pessoas? Dedique tempo para refletir. Medite, caminhe na natureza, converse com mentores. Redescubra-se. Um homem com propósito claro navega tempestades com calma, porque sabe para onde vai. Imagine acordar animado e não apenas obrigado. Isso é possível. Sem propósito, a vida perde a cor, mas ele pode ser reconquistado. Liste paixões antigas, experimente novas. Nietzsche dizia: encontre seu porquê. Propósito não é um destino fixo, é uma jornada em evolução. O medo de não ser suficiente.
E a insuficiência? Esse medo de não ser bom o bastante persegue muitos. Ele impulsiona a ambição, mas também gera exaustão. Você se cobra a perfeição, mas esquece que ninguém é perfeito. Epicteto dizia: faça o melhor com o que você tem. Aceite as falhas como lições. Pratique autocompaixão. Trate-se como trataria um amigo. Aos poucos, a insuficiência se transforma em confiança. Esse medo nasce de críticas antigas, mas você não é definido por elas. Epicteto nos lembra que a virtude está no esforço. Celebre pequenas vitórias. A autocompaixão cura. A guerra interna contra si mesmo. A guerra interna. Desejos versus expectativas. Você quer ser autêntico, mas a sociedade impõe moldes. Pare de lutar contra si mesmo. Integre-se. Seja o homem que escolhe o seu próprio caminho, não aquele que segue padrões alheios. Isso exige coragem, mas traz liberdade. A guerra interna esgota. A consciência vence. Na psicanálise, integração. No estoicismo, autodomínio. Acolha suas sombras para encontrar a luz. Ser o pilar sem desmoronar. Ser pilar é honroso, mas pilares precisam de base. Cuide de si mesmo. Durma bem. Exercite-se. Mantenha hobbies. Isso não é egoísmo, é sustentabilidade. Quando você se cuida, cuida melhor dos outros. Viktor Frankl dizia: o sentido sustenta o sofrimento, mas sem cuidado próprio, até o propósito se perde. Um pilar racha sem base. No despertar, tudo muda. Você para de fingir e passa a abraçar a realidade. Jung dizia: a consciência da escuridão leva à luz. Medite, perdoe, conecte-se. O homem desperto é firme, presente e em paz. Agora, recapitulando, exploramos o peso invisível, o silêncio corrosivo, a solidão, a autossabotagem, o controle ilusório, a raiva mal interpretada, o propósito, a insuficiência, a guerra interna, o papel de pilar e o despertar. Todo homem passa por isso, mas sobrevivem os que refletem e agem. Se isso ressoou em você, curta o vídeo. É uma forma de dizer que valeu a pena. Inscreva-se no canal para mais conteúdos como este e assista aos vídeos sugeridos no card final. Vamos nos conectar mais. Obrigado por ficar até aqui. Lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. Cuide-se e até a próxima. Paz e luz para você.